Olá, você já ouviu falar de pessoas que viram e falam assim: nossa, como é difícil lidar com gente. Nossa, eu não escolhi aquela profissão porque tem que lidar com gente. Se você conhece uma pessoa assim, ou se você é essa pessoa, esse vídeo é para você. Meu nome é Dani Marquini e eu ajudo gestores, líderes a obterem melhores resultados na sua carreira e nos seus negócios. Como que a gente pode, mudar de opinião e de repente começar a enxergar essa questão de lidar com pessoas todos os dias de uma forma mais tranquila e obter maior sucesso nessa área de relacionamento? Primeiro, eu quero falar com você o que você sai perdendo quando você não gosta e não sabe lidar com outras pessoas. Isso é porque a gente tem essa dificuldade de conseguir uma conexão, de conseguir a empatia, de se colocar no lugar no outro. Quando acontece isso, se eu sou um líder de um setor, de uma área, de uma empresa, muito provavelmente eu vou começar a perder rendimento, produtividade da minha equipe, porque eu não consigo me comunicar de uma forma adequada com essa equipe, eu não consigo me conectar com essa equipe. Se você é alguém que trabalha na área de atendimento ao cliente, se você não consegue se conectar com as pessoas, se você tem essa dificuldade de lidar com pessoas difíceis, de conseguir se conectar, muito provavelmente você vai estar perdendo vendas, vai estar perdendo resultados, não vai conseguir fechar tantos contratos quanto você poderia por ter essa dificuldade de comunicação. E a partir do momento que você tiver melhores resultados nessa conexão com as pessoas, você já vai conseguir, com certeza, mudar esse paradigma e começar até a gostar de lidar com pessoas, É tão gostoso, gente. Eu amo de paixão lidar com gente. E eu quero passar um pouquinho para vocês de algumas técnicas que a gente pode usar para facilitar esse relacionamento nosso no dia a dia de trabalho. Uma outra questão importante é que quando você não consegue se conectar, você tem essa barreira de comunicação, de conseguir conexão com as outras pessoas, mesmo que sejam os colegas de trabalho, muitas vezes você deixa de ganhar muitas oportunidades, de saber de muitas oportunidades pela questão da falta de comunicação ou pela falta de uma comunicação adequada entre as pessoas que te rodeiam. No nosso dia a dia, nós estamos o tempo todo recebendo um bombardeio aí de informações. Informações por e-mail, informações pela leitura de sites, informações das pessoas que estão à minha volta. E essas informações, elas vão se juntando, se conectando como se fossem peças de um quebra-cabeça e elas vão ser fontes de grandes ideias. Então, a partir do momento em que eu restringo o meu contato com outras pessoas, eu também acabo me restringindo a uma grande fonte de informações que podem surgir várias ideias, inclusive que podem ser fontes preciosas de complementações para as ideias que você já tem. Melhorar aquele seu plano, melhorar aquele seu negócio. Então, é muito importante ter essa habilidade de comunicação e isso vai melhorar 100% o seu atendimento, seja o atendimento ao cliente, seja o atendimento às pessoas que trabalham com você à sua volta, seja o seu atendimento à sua equipe e aos seus liderados no ambiente de trabalho. Então, vamos para a nossa primeira dica de comunicação. A primeira dica é: nem todos pensam como você. Quando a gente quer que todo mundo pense como a gente vai começando a ver que, nossa, aquela pessoa não pensa como eu, vou me distanciar dele, Então, para eu não discutir, para eu não brigar, eu me distancio. E a hora que você vai ver, você já se distanciou de muitas pessoas à sua volta. Então, é muito importante nós termos clareza, nós temos ciência de que todas as pessoas são diferentes. Cada um de nós temos personalidades diferentes e, além das personalidades, todos nós vivenciamos
histórias diferentes, aprendizados diferentes, mesmo irmãos que moraram, né, na mesma casa, foram criados pelos mesmos pais, eles não vivenciaram a mesma história, né? Eles vão ter vivido aí experiências diferentes. Com essas experiências diferentes foram moldando um comportamento de vida completamente diferente. Então, é importante que você tenha essa consciência. Todos somos diferentes e nós temos que aprender a respeitar as diferenças entre as pessoas. E nós temos que aprender, inclusive, a poder, vamos sentir aproveito, né? Poder aproveitar essas diferenças a nosso favor, a favor da equipe, a favor da empresa. Então, para que eu possa melhorar a minha comunicação, né? Para que eu possa tirar, de repente, essa dificuldade que eu tenho de me conectar com as outras pessoas, de entender outras pessoas, de querer conviver com outras pessoas, o primeiro passo é entender. Todos pensamos diferentes e nós temos que respeitar isso, e a partir desse momento a gente já começa a tirar os primeiros tijolinhos do nosso muro lá da comunicação, né? Então, todas as lições que eu vou passar aqui hoje é como se fosse, vamos falar assim, um muro, né? Eu tenho uma pessoa, tô eu aqui, você aí, e eu construo um muro pelo qual a gente não consegue comunicar. E existem, então, eu vou tirando esses tijolinhos. E o primeiro deles é esse estigma de querer que todos nós pensemos iguais, que tenhamos as mesmas ideias, né? Não, cada um de nós temos ideias diferentes, pensamentos diferentes sobre o mesmo assunto. Sob esse mesmo prisma de pensarmos diferente, é que cada um de nós tem um olhar diferente, é como se fosse um ângulo diferente de visão. Então vamos lá, vou pegar essa pecinha aqui para me ajudar. Eu estou vendo a minha peça aqui de segurar o livro de um lado. Você está vendo de outro lado. Eu estou falando do mesmo objeto. Nós estamos falando da mesma situação ou da mesma pessoa. Eu posso substituir esse objeto por uma situação, por uma pessoa, né? Por algum assunto específico. Agora, se eu tiver uma pessoa olhando daqui, essa pessoa também vai estar olhando num ângulo diferente. Se eu tenho uma outra pessoa aqui, ela está olhando num outro ângulo totalmente diferente. Aqui, essa pessoa está falando que o negócio é curvo. Aqui, você vai estar falando para mim que o negócio é reto. Quem está olhando daqui vai estar vendo duas situações. Uma coisa curva e outra reta. Então, cada um de nós está olhando por lados diferentes. É natural que na hora de comunicar, a gente não se comunique da mesma maneira, né? E aí, a gente vai começar a discordar dessas situações. E então, a partir do momento em que eu entendo que as pessoas são diferentes, que elas têm pontos de vista diferentes, né? Ângulos de visão diferentes sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo ponto a ser discutido, eu começo a parar e prestar atenção. O que aquela pessoa está falando mesmo? Nossa, é verdade. E de repente eu começo a descobrir coisas que antes eu nem sabia. Eu começo a descobrir novas ideias, começo a formar novas opiniões, somando com as minhas. Então é muito importante para o sucesso dessa comunicação a gente ter esse entendimento. Ninguém pensa igual a você. Cada um pensa de acordo com o seu ângulo de visão, de acordo com o seu ponto de vista, com os seus aprendizados. E a partir daí eu posso começar a me colocar no lugar dele, tentar entender o ângulo de visão dele para que eu possa aprender o que ele está enxergando, o que ele está vendo e como que isso pode me ajudar, como que isso pode gerar novas ideias, como que isso pode, de repente, trazer novas soluções para mim, para o meu negócio, para o meu atendimento, para a minha equipe. Então, uma segunda oportunidade aí, né, para a gente poder aproveitar, já linkando com a primeira, né? Então, sabendo que as pessoas são diferentes, vamos supor que eu não concorde de jeito nenhum com o que aquela pessoa está falando. Vamos supor que falar, não dá, não é para mim, não consigo entender, não entra como essa pessoa pensa. Tenta colocar, vamos falar assim, filtros, né? Tenta enxergar aquela pessoa através de filtros. Que filtros são esses? Você vai passar a pensar, qual é a realidade daquela pessoa, né? Qual os aprendizados, quais as situações em que ela viveu, né? A partir do momento que eu
começo a buscar informações sobre a pessoa, de como foi a vivência, o aprendizado dela, eu começo a conseguir me colocar no lugar da pessoa e eu começo a conseguir então a enxergar pelo filtro daquela pessoa. É como se eu de repente assim, me distanciasse de mim e olhasse de fora essa situação. Vamos ver. Existe a Daniela enxergando o ponto de vista da Daniela e existe, né, a Maria enxergando o ponto de vista da Maria, né, com o modo de ver o mundo dela. Então, quando eu começo a usar esse filtro, a olhar para as pessoas, né, usando a empatia, me colocando no lugar dela, eu começo a destruir várias barreiras de comunicação, várias barreiras de entendimento e automaticamente a comunicação já se torna mais fluida entre as duas pessoas. Então existe um poder aí, né, de eu realmente querer me colocar no lugar da outra pessoa. Esse é um primeiro aspecto para a gente conseguir criar uma conexão, para conseguir, né, aí melhorar a comunicação. Então, se você trabalha, por exemplo, numa loja, se você trabalha com atendimento, é muito legal quando o seu cliente chega querendo um produto, sei lá, uma roupa, um eletrônico, né, ou um serviço, se você trabalha numa empresa de serviços. Primeira coisa é ouvir esse cliente, né? Busque entender quem ele é, o que ele está procurando, para que ele está procurando. Busque essa conexão com o seu cliente. Tente estabelecer, por exemplo, conexões com o seu cliente usando o tom de voz que ele usa. Se ele fala rápido, se ele fala alto, rápido, você começa a falar alto, rápido igual ele. Se é uma pessoa que fala devagar, que fala mais tranquilo, baixinho, você começa a falar baixinho, tranquilo, igual aquela pessoa. Busque se conectar, preste atenção com a pessoa com a qual você está se comunicando para que vocês criem uma conexão melhor, né? Uma outra forma de você buscar conexão é, de acordo com a história que ela está contando, você tentar buscar uma história parecida para conseguir se conectar. Então a pessoa fala, eu estou buscando um headphone para jogar. Nossa, o que você joga? Nossa, meu filho adora jogar esse jogo também. Ou eu também gosto de jogar esse jogo no final de semana. Mas desde que seja verdadeira, né? Crie uma conexão verdadeira entre vocês. De que cidade você é? Nossa, eu tenho um primo que mora nessa cidade. Eu sou dessa cidade. Quando você se conecta com a pessoa, quando a pessoa enxerga que existe algo em comum entre vocês, você derruba meio muro de comunicação. Não é só um tijolinho, não. Então, vocês conseguem, assim, estabelecer uma conexão de melhor qualidade, seja essa conexão na relação vendedor-cliente, seja na conexão entre líder e liderado. Eu começo a conseguir, então, ter maior sucesso, fazer com que a pessoa preste mais atenção em mim, porque ela percebeu que eu estou interessada na história dela, né? Então, isso é inconsciente e a gente tem que fazer proveito disso no nosso dia a dia para estabelecer melhores relações na empresa onde trabalhamos. O terceiro ponto, né, sobre esse aspecto de entender que o outro pensa diferente de mim, né, é entender que o meu liderado pensa diferente de mim, o meu cliente pensa diferente de mim. E quando eu tenho essa consciência, eu vou buscar formas diferentes de ouvir o meu cliente, de ouvir o meu liderado. Isso é um erro muito, mas muito comum nas relações interpessoais dentro das empresas. Por quê? Eu tenho as minhas verdades, né? Aquilo que é verdade para mim, mas não necessariamente aquilo que é verdade para mim é também uma verdade para as outras pessoas. Então, a minha opinião sobre um produto, a minha opinião sobre o que como eu gosto de ser atendida, a minha opinião sobre como eu gosto de ser abordada. Então, tem pessoas que, por exemplo, entram numa loja e querem ver tudo de forma tranquila e não gostam que o vendedor chegue já aborde logo na porta, logo que ela entrou na loja. Outras pessoas, se já chegam, começam a olhar e ninguém vem atender, já vira e fala assim, puxa, né, ninguém vai me atender, esse povo dessa loja aqui, ninguém quer trabalhar. Então, eu tô falando da mesma situação, de repente, da mesma loja, mas eu não tenho que ver a situação sob o prisma de quem tá atendendo, sob o prisma do dono da loja. Eu tenho que olhar sob o prisma do cliente. O que o cliente quer? O que é mais importante para o cliente? Então, é muito importante que você, dentro do seu negócio,
crie estratégias para ouvir o seu cliente. Você pode ouvir, por exemplo, o seu cliente em qualquer momento do dia, em qualquer momento de contato. Então, você pode, por exemplo, criar um formulário do Google para o seu cliente preencher. Você pode criar um formulário, fazer um sorteio e através desse sorteio você põe lá 2, 3 questões. Não vai fazer um formulário gigantesco, mas 2, 3 questões pedindo a opinião do seu cliente e ele preenchendo isso, ele vai estar aí concorrendo a um sorteio de algo da sua loja. Você pode, durante a abordagem, né, durante o dia, o seu dia a dia, já perguntar para ele, né? Então, os seus vendedores, enquanto estão atendendo, já podem ir fazendo uma pergunta aqui, uma pergunta ali, para que o seu cliente possa responder e você possa realmente começar a conhecer o seu cliente, obter as respostas direto dele, para que você possa ir moldando o seu processo de acordo com aquilo que é importante para o seu cliente. Isso, né, é vamos falar assim, das bases do Design Thinking. O Design Thinking, ele é totalmente construído com esse intuito de eu conhecer o meu cliente e tomar as decisões em cima do pensamento do meu cliente, de como ele pensa, do que ele quer. E aí, então, eu vou desenvolvendo estratégias moldadas de acordo com o meu cliente. Então, logo vou estar fazendo um vídeo para explicar um pouco mais sobre o Design Thinking, como que você pode usar na sua empresa, mas hoje a questão, né, o nosso grande objetivo é a comunicação. E essa é uma estratégia para que eu possa melhorar a minha comunicação e começar a quebrar aquela barreira de que lidar com pessoas é difícil, é porque muitas vezes é difícil, né? Lidar com outras pessoas pode ser difícil porque você não quer entender que as pessoas são diferentes e que elas pensam de formas diferentes. Então, como eu não quero entender que aquela pessoa pensa diferente de mim, é muito mais fácil eu me isolar, eu não me relacionar, eu não dar bola para aquela pessoa, do que de repente eu pensar em querer romper paradigmas ou tentar me colocar no lugar da outra pessoa para poder ouvi-la. Então, ficam aí essas dicas de hoje para que você possa começar a romper essa barreira e deixa aqui nos comentários para mim o que você tem de maior dificuldade em lidar com o atendimento ao cliente ou com as pessoas no ambiente do seu trabalho, na relação líder-liderado. Vamos lá que eu vou trazer vários conteúdos para você sobre a questão da comunicação, como melhorar essa comunicação, como perder o medo de se comunicar com as outras pessoas dentro do ambiente de trabalho. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.